Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos. Vamos continuar então nossa matéria. Na última aula eu expliquei para vocês as funções ácido carboxílico e éteres. Nós vimos que são duas funções oxigenadas, ambas, mas que apresentam diferenças entre si. Então, de funções oxigenadas, nós já falamos de álcool, enol, fenol, aldeído, cetona, ácidos carboxílicos e éteres. Hoje nós vamos fazer exercícios voltados para ácidos carboxílicos e éteres. Nós já estamos chegando numa fase, como a gente já viu várias funções, a gente já está chegando na fase mais importante de atividades desses conteúdos, que é o quê? Você reconhecer a função, que é o que realmente cai em prova. Ele vai te dar lá um composto orgânico enorme, cheio de grupos funcionais. E aqueles grupos funcionais vão determinar para você quais as funções presentes. Então, depois dessa aula de hoje, essa aula de hoje vai ser voltada só para ácidos carboxílicos e éteres. Mas depois dessa aula, eu já vou começar a dar para vocês exercícios onde vocês vão reconhecer essas funções, tá? Então, olha só. Vamos recapitular aqui rapidinho, junto comigo, o que nós falamos lá na última aula. O que a gente falou? A gente falou o seguinte, falamos que os ácidos carboxílicos, eles têm como grupo funcional o C-OH, certo? Que é a carboxila, que a gente chama. Essa carboxila, ela está sempre na extremidade. Pode estar em uma ou pode estar nas duas extremidades. E nem sempre nesse formato, igual a gente falou, né? A dupla O pode estar para cá, o OH juntinho aqui, que você sabe que é a mesma coisa. A dupla O pode estar para cima e ele pode ter um OH para baixo. Isso aqui não importa. A forma não importa. Posso ter uma cadeia e no final ele coloca lá, ó, COOH. Você sabe que isso aqui também é a mesma coisa que isso aqui, tá? É uma carboxila. Então, identifica os ácidos carboxílicos. Já os éteres, a gente falou que você tem um oxigênio como se fosse no meio da cadeia principal. Ele aparece como um heteroátomo na sua cadeia principal. E ele divide essa cadeia principal normalmente numa porção menor, numa porção maior. Então, a gente falou que a porção menor, com menos carbonos, você coloca
o prefixo referente à quantidade de carbonos da porção menor com a terminação ox e o prefixo referente à quantidade maior de carbonos com a terminação ano, tá? Essa é a nomenclatura oficial da EUPAC. Tem a nomenclatura vulgar, usual? Tem. A gente vai considerar o O sendo o éter, e aqui eu tenho ramificação para um lado, ramificação para o outro. Então, eu tenho etil N-propílico ou etil propílico, também pode ser propílico. Essa é a nomenclatura usual. Então, agora a gente vai fazer atividades para a gente poder ver como que isso vai aparecer no exercício para a gente, tá? Então, a nossa atividade está aqui, ácidos carboxílicos e éteres. Vamos juntos aqui que nós vamos conseguir fazer, ó. O ácido butírico, prestem atenção, porque nessas atividades aparecem vários nomes usuais. Esses nomes usuais serão importantes. Alguns deles são muito mais usados do que o próprio nome oficial do composto, tá, gente? Então, alguns é necessário sim que você saiba. Então, ó, o ácido butírico, olha lá, do latim butyrum, manteiga, contribui para o cheiro característico de manteiga rançosa, manteiga estragada, tá? Esse ácido é formado por 4 átomos de carbono, olha só, 4 átomos de carbono unidos numa cadeia saturada. Então, ó, são 4 carbonos, cadeia saturada, só ligações simples. Dê a fórmula estrutural e o nome oficial do ácido butírico. Então, se ele é um ácido, ele tem que ter dupla O, OH, certo? Então, vou colocar aqui o H3, H2, H2. É um ácido com 4 carbonos, então ele vai se chamar ácido 4 carbonos, but. Ligações simples, an. Qual que é a terminação do ácido? Oico. Então, esse aqui é o ácido butanoico. Esse aqui é o nome oficial dele. E o PAC. Ok? Depois, olha só. O ácido adípico. Ó, adípico é o nome usual dele. É esse ácido aqui. Você tá vendo que ele tem 2 grupos funcionais? Olha, um em cada ponta. Ele tem um grupo funcional em cada ponta. Tá, então, ao invés dele ser oico no final, gente, ele vai ser o quê? Dioico, porque ele tem 2 grupos. Então, não tá pedindo o nome aqui não, mas vamos fazer o nome dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. O prefixo de 6 carbonos é ex. Só tenho ligações simples, an. A terminação do ácido é oico, mas como eu tenho nas 2 extremidades, eu vou colocar hexanodioico. Ok? O di, porque eu tenho 2 grupos funcionais do ácido. Ele está perguntando aqui o seguinte, a classificação da cadeia carbônica dele. Então, a cadeia carbônica dele, a cadeia principal, é essa daqui. Ela é uma cadeia saturada ou insaturada? Ela só tem ligações simples. Então, ela é saturada. Ela é homogênea ou heterogênea? Olha, o O está para fora. Na cadeia principal, a gente só tem carbonos. Então, ela é homogênea. E ela é normal ou ramificada? Lembra que para ser ramificada tem que ter carbono fora da cadeia principal? Não tem. Então, ela é simplesmente uma cadeia o quê? Normal. Então, nós vamos marcar, ó, saturada, homogênea e normal é a letra D. Ok? Beleza, olha o próximo. Sobre o ácido 3-fenilpropanoico. Ó, ácido 3-fenilpropanoico.
é correto afirmar que. Então, a gente tem que desenhar ele. Então, já te falei que é ácido, terminou com oico. Quantos carbonos tem na cadeia principal? Olha, 3, prop. Então, prop é aqui, 3. É um ácido? É. Então, dupla O, OH, ok? No carbono 3, eu tenho um fenil. Então, eu começo a contar desse daqui, ó. 1, 2, 3. No carbono 3, eu tenho um fenil. Lembra que o fenil é aquele que está ligado direto no carbono? Beleza, tá aqui, ó. É correto afirmar. Então, vamos fazer. Colocar os hidrogênios dele. H2, H2. Então, ó. Vamos fazer a fórmula molecular dele. 1, 2, 3. C3. Ah, não. Peraí, tem os carbonos do anel aromático. Desculpa. Ó, vamos contar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C9. Agora o H. Olha só. Eu tenho aqui, ó. Vamos colocar os Hs aqui, ó. Esse daqui já tem as 4 ligações. Você se lembra que isso aqui tem uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, tá? Vou até tirar essa bolinha aqui, que você sabe que quando a gente põe a dupla, a gente não põe a bolinha, certo? Então, ó, esse carbono aqui já fez as 4 ligações, ele não tem hidrogênio. Todos os outros do anel vai ficar faltando um hidrogênio para eles completarem as 4 ligações. Então, nós vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o H é 10. E o O é 2. Então, nós já achamos a resposta, olha, C9H10O2. Olha as outras. Possui um átomo de carbono quaternário? Não tem. Quaternário não é aquele carbono que está ligado a 4 outros carbonos? Não tem. Possui 3 átomos de hidrogênio ionizáveis. Isso aqui é legal vocês saberem, olha. Lembra quando a gente estudou ácidos lá no primeiro ano? Que você estudava o seguinte, olha, deixa eu fazer uma parte para isso aqui, que isso aqui é muito sério. E é importante que vocês saibam. Olha só. Quando você estudou ácido lá no primeiro ano, você aprendeu, por exemplo, que o HCl, quando você colocava ele na água, o H virava H+, e o Cl, Cl-, certo? Então, esse hidrogênio aqui virava um íon. Ele era um hidrogênio ionizável. Só que esse ácido aqui, ele não tem oxigênio, certo, gente? Quando o ácido tem oxigênio, o que a gente faz? Por exemplo, vou te mostrar aqui. O HNO3. Vê se você se lembra disso do primeiro ano, ó. A forma de ligar é assim, ó. O H liga no O se liga no elemento central. Sempre seguindo isso. Então, ó, o H ligou no o ligou no N. Certo? Eu não tenho outro H. Se eu tivesse outro H, eu começaria o processo de novo. Outro H liga em outro O que liga no N. Mas eu não tenho. E o N só tem 5 elétrons na última camada. Ele precisa fazer 3 ligações para ficar estável. Ele não está estável ainda. Mas eu tenho 2 Os para colocar nessa molécula. Então, o que acontece? O N vai lá e faz uma dupla aqui com um dos Os. Beleza. E aí ele fica estável com 8 elétrons e depois faz uma covalente coordenada ou dativa para o outro O. O que interessa a gente aqui, ó, é o H. Esse H que está ligado no O, quando você joga na água, ele quebra. Então, o HNO3, ele ioniza em quê? H+, e NO3 menos. Ok? Então, esse hidrogênio aqui é um hidrogênio ionizável. E quando você tiver um ácido carboxílico, por exemplo, assim, ó, dupla O, OH, H3.
você vai colocar ele na água. Ele também vai ionizar. Ele vai ionizar pouco, é verdade, porque o ácido carboxílico é um ácido fraco. E a gente sabe que a força do ácido está diretamente ligada à capacidade dele de ionizar. Vocês vão lembrar disso, certo? Então, olha só, o seu grupo funcional não é esse daqui? Então, o H que se desprende quando você coloca na água é esse H aqui, ó. Então, se ele pedir na sua prova para você mostrar como que isso acontece, como que é essa ionização, você vai falar, ó, ele vai ionizar desse jeito. C dupla O menos, mais H mais. Porque o H vai soltar e ele vai perder o elétron dele para o O. O O vai roubar o elétron do H que eles estavam compartilhando. Entenderam? Então, nesse caso aqui dessa questão, vamos voltar lá na questão que a gente estava falando. Ó, ele está perguntando aqui, ó. Esse composto possui 3 hidrogênios ionizáveis? Não, olha aqui. Quantos hidrogênios ionizáveis ele tem? 1. Ele só tem esse hidrogênio aqui que se solta quando você joga ele na água. Ok? Depois vocês me falam se entenderam essa parte. Se não tiverem entendido, eu volto nela, tá? Não é um composto aromático, tá errado, porque ele tem um anel aromático, ele é sim. É um composto saturado. Ele não é saturado porque você tem aqui as duplas ligações no seu aromático. Tem duplas e simples. Tá bem? Então, nós já marcamos a letra A. O ácido acrílico é uma substância líquida em temperatura ambiente. Apresenta como principal característica um cheiro irritante e possui boa solubilidade em água e em alguns solventes orgânicos, como a acetona. Veja a sua fórmula estrutural. Então, tá aqui a fórmula estrutural dele. Ó, ele é um ácido porque você tem C-O-OH. Quantos carbonos tem nele, gente? Ó, 1, 2, 3. Você tá vendo que tem uma dupla aqui? Então tá. Marque a alternativa que apresenta o nome oficial para o composto em questão. Então, se são 3 carbonos, você vai usar o prefixo prop. Certo? Eu tenho uma dupla, olha só. E essa dupla está em qual carbono? Ó, o carbono do grupo funcional é o 1. Esse é o 2, esse é o 3. A dupla está no 2. Então, vai ser ácido, que eu não posso esquecer a palavrinha ácido antes, prop 2-eno, da dupla. Em, né, na verdade, em. Tem uma dupla no 2. E se ele é um ácido carboxílico, ele vai terminar com oico. Prop 2-enoico. Esse é o nome dele. Então, nós vamos marcar aqui a letra A. Ok? Qualquer dúvida, me falem. Ó, urtiga é o nome genérico dado a diversas plantas da família das urticárias, cujas folhas são cobertas de pelos finos que, em contato com a pele, produzem irritação. A substância causadora da irritação possui a fórmula. Então, olha só. Dupla O-H. É um ácido. Quantos carbonos tem aqui, gente? Olha, um apenas. Você viu que nessa ponta aqui tem um H? Então, só tem um carbono. Um carbono, o prefixo é met. Ligação simples, an. Se ele é um ácido, a terminação é oico. Ele é o ácido metanoico. Então, ele está perguntando qual a função química e o nome. Então, a função, ele é um ácido carboxílico e o nome dele é metanoico. Nós vamos marcar a letra A, a letra E. Tá bem? Próximo, olha lá. O composto possui. Beleza. Então, aqui já mudou. Olha aqui o grupo funcional. Que função é essa?
trata-se de um éter. Ok? Então, gente, olha só. A cadeia principal está aqui. Mas eu tenho, na verdade, olha, a parte maior e a parte menor. Vamos separar desse jeito que fica melhor, ó. Eu tenho um lado aqui e eu tenho o lado de cá. Aqui eu tenho um etil. Aqui eu tenho um sec-butil. Vê se vocês conseguem enxergar isso. Por quê? Porque são 4 carbonos. Então, é butil. Só que esse carbono aqui que está ligado no O, ele é um carbono secundário. Então, é o sec-butil. O que ele está falando? Ó, ele possui 3 carbonos primários. Carbono primário, ó. 1, 2, 3 carbonos primários. 4 carbonos primários. Olha só. Esse aqui só está ligado nesse carbono aqui, ele também é primário. Deixa eu apagar aqui para vocês poderem enxergar melhor. Ó, esse aqui, quais são os primários? Esse e esse daqui, ó. Porque ele só está ligado a um carbono. Primário é aquele que está ligado a um carbono. Então, já está errada a primeira. Um hidrogênio ligado ao carbono terciário. Tem um carbono terciário aqui, gente? Esse carbono aqui, que parece que é terciário, não é, olha. Porque ele só está ligado a 2 outros carbonos. Possui uma cadeia acíclica. Lembra que acíclica é a mesma coisa que aberta. Ok? Contrário de cíclica. Acíclica, verdade. Ramificada. Verdade, aqui ó, tá para fora da cadeia principal. Saturada, verdade, só tem ligações simples. E homogênea, mentira. Aqui o heteroátomo aqui, ó. Possui uma cadeia alifática. O que é alifática mesmo? Quem lembra? Alifática é a mesma coisa que não aromática. Então é verdade. É uma cadeia não aromática. Ela é ramificada, verdade, a ramificação lá, ó, saturada, só tem ligações simples, e heterogênea, verdade, essa aqui tá toda certinha. E ele tem o grupo funcional O, que caracteriza um álcool. Mentira! Qual que é o grupo funcional que caracteriza o álcool? É o OH ligado a um carbono saturado. Ok? Beleza. Leia a seguinte estrofe do poeta paraibano Augusto dos Anjos. O oxigênio eficaz do ar atmosférico, o calor e o carbono e o amplo éter valem 3 vezes menos que esse Américo Augusto dos Anzóis Souza Falcão. O nome de uma importante função química orgânica é citado na estrofe. Indique a alternativa que contém um composto que pertence a essa função. Então, primeiro, a gente tem que identificar a função. A função está aqui, ó. A função que ele está falando é o éter, uma importante função química orgânica. Agora, qual desses compostos é um éter? Pertence a essa função? Você não sabe que o éter, o nome dele termina com ox, ano? Então é só você procurar o composto que tem essa terminação, que é esse daqui, o único. Está resolvido. Já sabe qual é o composto que está valendo aí, ó. Ok? Beleza. Então, vamos continuar aqui, ó. Próximo. Os outros, ó, se vocês quiserem identificar, ó. Propano é um hidrocarboneto. Propanona. Terminou em ona. O que ele é, gente? Cetona. Esse aqui a gente ainda não estudou. Esse aqui é um éter. E terminou em al. O que ele é? Aldeído. Esse aqui a gente não estudou ainda. É o próximo que a gente vai estudar. É um éster, se vocês quiserem anotar aí de uma vez.
tá? Mas não preocupe com ele não, que a gente vai estudar ele ainda. Escreva as fórmulas estruturais dos seguintes éteres. Então, vamos lá. Metoxpropano é o primeiro. Então, metox quer dizer que de um lado eu tenho um oxigênio, met. Do outro lado eu tenho prop, 3. Então, o oxigênio separa, do outro lado eu tenho 3. Então, metoxpropano. Vou colocar os hidrogênios. Só. Segundo, metoxmetano. Então, ó, met 1, met 1. Então, um carbono de um lado, um carbono do outro. Simples assim. Coloca os hidrogênios para completar. O terceiro é o propox, ó, 3, butano, 4. Então, eu tenho 3 carbonos de um lado, o oxigênio, e 4 do outro. Ah, Patrícia, eu quero colocar o 4 do lado de cá. Não tem problema. Pode trocar, colocar o 4 primeiro, 3 depois. O importante é que você saiba que a porção menor da cadeia é a que termina com o ox. E a porção maior é a que termina com o ano. Agora, et são 2. E benzeno você sabe que é um aromático. Então, quer dizer que de um lado você tem 2 carbonos, aí você tem o oxigênio. E depois você vai ter um aromático do lado de cá. Número 5 é o etilpropil-éter. Aqui ele já usou a nomenclatura usual, gente. Olha, de um lado você tem o etil e do outro lado você tem o propil. Beleza. Etil de um lado, propil do outro. E o éter, que ele chamou de éter ali na verdade, é o oxigênio, que você sabe que é o grupo funcional característico dos éteres. Ok? Então, olha só. Com essas atividades, deu pra gente fixar um pouco da matéria dos ácidos carboxílicos e dos éteres. Na próxima aula, a gente já vai fixar melhor ainda, porque a gente já vai fazer o reconhecimento dessas funções. Eu vou dar os compostos grandes para que vocês reconheçam quem é quem em cada composto. Combinado? Se tiverem alguma dúvida, me mandem, por favor, para a gente poder tirar todas elas, tá bom? Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.